Graça e paz. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto bem interessante, né? Um assunto que pode causar muita dúvida, né, na cabeça de muitas pessoas. Hoje vamos estar falando sobre o sangue, ok? Sobre transfusão de sangue, sobre comer sangue e sobre a lei de Deus sobre isso. Para isso, nós vamos recorrer a três passagens da Bíblia, das Escrituras. Estou usando aqui a tradução do Novo Mundo, tá? Como referência nas três Bíblias, como vocês podem ver aqui, porque esse vídeo aqui ele é para ajudar nossos irmãos, né? TJs, Testemunhas de Jeová, a entender a questão do sangue, né? Eu por muitos anos fui testemunho de Jeová, por muitos anos acreditei dessa maneira, né? Que eles acreditam, mas hoje eu tenho uma opinião diferente depois de reavaliar o assunto à base das Escrituras. Quero deixar claro que ao ler, né, de maneira simplista o texto, de fato, a gente pode deixar, né, é, deixar de compreender, né, completamente o que significa toda essa questão e se apegar ao detalhe de não fazer uso de sangue, ou abster-se do sangue, né? Como a gente focava, como eu focava, né? No caso aqui, né? E a gente foca aqui nessa questão é o abster-se, né? Que é não fazer uso. Mas quando nós analisamos profundamente todos os detalhes, né, todas as coisas, com contexto, né, o que Deus quer dizer, qual era a profundidade do assunto, aí a gente consegue chegar a uma conclusão um pouco diferente, né, da que o corpo governante, né, que a Testemunhas de Jeová chegaram com relação a não fazer transfusão, ok? Então, primeiramente, para o contexto geral deste assunto, você tem que entender que o sangue, né? O sangue ele começou a ser comido bem antes desta proibição que aparece em Levítico, ok? O que que acontecia? Os anjos, né, tiveram relações com as mulheres, lá em Gênesis capítulo 6, geram filhos, ok? Esses filhos se tornam, né, os gigantes derrubadores, e aí eles começam a se alimentar de tudo que o homem produzia, quer lavoura, quer árvores, vegetações do campo. Só que a fome desses gigantes eram insaciáveis, né? Então chegou um ponto que eles começaram a se alimentar, né, de carne humana, de carne animal e de sangue, certo? Então eles começaram a comer sangue. Então foi isso antes do dilúvio. Esse é um dos grandes pecados que aconteceram, que fizeram com que o Criador ele derramasse, né, lavasse a terra, batizasse a terra em água. Aconteceu o dilúvio por causa disso. Nas escrituras, na Bíblia, não explica sobre isso, tá, gente? Isso aí é no livro de Enoque. Se você pegar o livro de Enoque e ler o livro de Enoque, você vai ver, né? O livro de Jazar também conta essa história. Que os gigantes começaram a comer e beber o sangue dos outros, uns dos outros, né? Que eles se matavam também. Às vezes eles lutavam uns contra os outros, né? Se matavam e comiam seus próprios. Eles eram canibais, né? Então eles, além de eles serem geneticamente mudados, né? Era uma mistura. Então eles também eram canibais. Então eles comiam tudo, tá? Tudo que você imaginar, eles comiam. Por isso que na mitologia você vai ver lá o Ciclope, né? E o Ciclope ele é um gigante com um olho só, né? E ele se alimenta de criaturas, seja quais forem, humanos, né? Eles comem, né, e bebem o sangue. Então isso realmente aconteceu, pessoal. Então isso era algo que Noé e sua família tinha visto. E detalhe, a base da alimentação dos homens que saíram da arca, Noé, Cã, Sem, Jafé, era basicamente uma dieta vegetariana, né? Os seres humanos mesmo, né, diferente dos anjos, não se alimentavam de carne, né? A grande maioria, né? Alguns até podem ter começado a comer carne, né, vendo o exemplo dos gigantes, porque houve também uma época de fome antes do dilúvio, que é pouco falado, mas houve, né, porque os gigantes estavam se alimentando de todas as lavouras, todos os alimentos, então teve uma época muito difícil. Então os próprios homens também passaram a comer carne. Só que quando eles comiam carne,
eles matavam os animais, eles não tinham a devida conhecimento, né, com relação ao sangue, então eles comiam com sangue com tudo. Eles não sangravam, né? E os gigantes também, já comia ali, já bebia o sangue, comia carne crua mesmo. Agora, quando Deus ele salva os humanos ali, aqueles 8, e aí eles saem da arca, né? O mundo estava devastado, né? Vocês sabem disso, tudo alagado. Então demoraria então um tempo para as coisas voltarem ao normal. Ter árvore, ter planta, ter vegetação, né? Não tinha nada disso. Só tinha o que eles traziam na arca. Então o que que Deus ele faz? Vamos ler agora. Gênesis capítulo 9, tá? Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: Tenha filhos, tornem-se muitos e encham a terra. Vocês continuarão a ser motivo de medo e de terror para toda criatura vivente da terra e para toda criatura voadora dos céus, para tudo que se move sobre o solo e para todos os peixes do mar. E eles estão agora entregues às suas mãos. Então Deus ele entrega ali os animais, né? Todos os animais, né, ao poder do homem, certo? E aí o que acontece? Todo animal que se move, que está vivo, pode servir de alimento. Então veja que Atos, ele não está falando da lei de Moisés, tá? Atos capítulo 15 está falando de Gênesis. E em Gênesis, todo animal que se movia podia ser comido. Essa que foi a lei dada para Noé e seus filhos. Quer dizer, toda a humanidade, representa toda a humanidade, tá? Toda a humanidade recebeu a ordem de que todos os animais podem servir de alimento. Assim como dei a vocês a vegetação verde. Então, assim como a vegetação, né? Alface, a cebola, o tomate, todos os legumes, né? Leguminosos, batata. Assim como os animais também estariam dados aos homens para que eles pudessem alimentar. Eu lhes dou todos eles, tá vendo? Então não tem exceção, tá, gente? A dieta alimentar, né? Embora depois na lei mosaica ele vai especificar tipos de alimento que o povo de Israel não deveria comer, mas para Noé, sua família, que representa toda a raça humana, né? Ele não especifica nenhum tipo de separação na alimentação, tá? Na dieta. Aí, somente esse detalhe, ó. Somente não comam a carne de um animal com seu sangue. Então, ele dá aqui, né, uma orientação, uma lei, de que o sangue não poderia ser comido, certo? Não poderia. Então, este é o ponto, tá? Não poderia comer. Por que que não pode comer o sangue, né, na carne? Então, lá em Levítico, quando ele vai legalizar, né, novamente a nação de Israel, algumas coisas, ele vai estar falando aqui de novo, né? Primeiro, havia uma culpa de sangue, se os israelitas oferecessem sacrifícios, né, de sangue fora do lugar que era o que Deus definiu, né, o templo. Então, os primeiros versículos aqui do capítulo 17 vai estar falando sobre isso, tá? E depois fala assim, ó, nenhum de vocês devem comer sangue, nem estrangeiro que mora entre vocês devem comer sangue. Se algum israelita ou algum estrangeiro que mora entre vocês, ao caçar, apanhar um animal selvagem, ou uma ave, ou que se pode comer, e ele terá de derramar o sangue e cobri-lo em pó. Aí explica o motivo. Pois a vida de todo tipo de criatura é seu sangue. Então, o porquê que o sangue é sagrado? Por que que Deus não queria que comesse o sangue? Porque a vida do animal está no sangue, certo? Então, nós não temos o direito. Deus deu para nós aqui, ó, em Gênesis, os animais para serem comidos, certo? Nós não tínhamos esse direito, mas nós recebemos esse direito. Só que Deus não deu o direito de nos alimentar da vida da criatura. Você entendeu? Embora ela tenha que morrer para nos alimentar. Mas como símbolo, né, de que a vida retorna ao pó, né? Tu és pó e ao pó voltará, né? E não ao nosso ventre, né? Não ao nosso intestino. Então, o sangue devia ser derramado no pó, entendeu? Por, por isso eu disse aos israelitas: não comam sangue de nenhuma criatura, porque a vida de toda criatura está no seu sangue.
quem comer será eliminado, certo? Só que aqui, olha, ao mesmo tempo que aqui fala que esse era um pecado passível à punição de morte, mas abaixo mostra um outro detalhe interessante que a lei dava brecha. Se alguém que é israelita, que é estrangeiro, comer carne de um animal que tenha sido encontrado morto ou tenha sido dilacerado, ou seja, um animal que não foi sangrado, tá? Esse homem terá de lavar sua roupa e se banhar em água, ficará impuro até o anoitecer. Então ficará puro. Mas se não as lavar e não se banhar, responderá pelo seu erro, ou seja, morrerá. Então havia, gente, uma maneira, né, que se a pessoa comesse, estava precisando, né, porque um, um, um israelita comer um animal dilacerado é uma situação extrema, entendeu? Não era no cotidiano, ninguém come um animal encontrado morto, assim, porque quer, entendeu? Isso aqui é uma exceção. Por exemplo, a pessoa está precisando comer porque senão vai morrer. Está morrendo de fome, encontrou um animal, né, dilacerado por uma outra criatura que não foi sangrado. Ainda assim, eles podiam comer para preservar a sua vida. Tá vendo que a lei do sangue aqui, olha, você já vê que Deus ele está mais preocupado com a vida do ser humano do que em si, né, a lei do sangue, né? Porque por mais que a vida, né, a vida da criatura está no seu sangue, a vida do ser humano é mais importante ainda do que a vida da criatura que morreu, entendeu? Então, quando eles encontrassem um animal, né, que não tinha sido sangrado devidamente, mas eles precisavam mesmo comer porque senão eles morreriam, né? Se você for ler esse texto aqui, você vai ver isso, né? Ninguém comia um animal encontrado dilacerado só por prazer, gente. Ninguém faria isso, né? Se vocês já assistiram Largados e Pelados, tem um seriado que fala na Discovery, né? E lá tem uma temporada que eles acham um animal, né? Dilacerado por um leão. Então eles comem aquela carne ali, né? Mas não com muito prazer, né? Porque eles realmente precisavam para não morrer. Então, é a mesma forma aqui, que fala dessa mesma situação. Só que aí tinha um procedimento, né? Eles tinham que fazer. E se eles fizessem esse procedimento, eles estariam limpos. Então, eles precisavam fazer procedimento. Tomar banho, né? Tal, se banhar, né? Esse era o procedimento que Deus tinha dado para mostrar para eles que eles tinham feito algo errado, né? No sentido assim, não estava totalmente correto. Mas eles reconheciam que aquilo ali era sagrado. Então eles tomavam banho, estava perdoado, não tinha problema. Entendeu? Agora, em Gênesis capítulo 4, capítulo 9, aqui está mostrando só a relação do sangue com a comida, né? Com a alimentação. Aqui passa a mostrar agora a relação que existe de um nível um pouco maior que normalmente as TJs entendem. Primeiro tem a ver com comer, a dieta, comer sangue. Agora tem a ver com algo mais profundo que também tem a ver com sangue. Ó. Além disso, vou exigir uma prestação de contas pelo o sangue da vida a vocês. Vou exigir de cada animal uma prestação de contas. E vou exigir de cada homem uma prestação de contas pela vida de seu irmão. Quem derramar o sangue de um homem, pelo homem será derramado o seu próprio sangue. Pois Deus fez o homem em sua imagem. Entendeu? Então aqui, olha, está falando de novo da questão do sangue. Então, quando os apóstolos invocam o sangue no versículo, ele está falando todo esse contexto aqui, ó. Tanto comer coisa sufocada, quanto derramar sangue de homens. Entendeu? Então, esse ponto de derramar sangue, ele deve ser considerado. É o que os testemunhos de Jeová não consideram. Eles acham que é apenas sangue em si, né? Só que o texto não está falando isso. O texto de Gênesis, que é o contexto de Atos, está falando de comer sangue e de não matar um outro ser humano. Quem derramar sangue do homem, pelo homem será derramado o seu próprio sangue, pois Deus fez o homem à sua imagem. Então, o sangue é sagrado do animal, porque é a vida do animal, mas também o do homem é sagrado, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, respeitar a lei do sangue representa também não assassinar. Basicamente isso. Então, quando lá na lei mosaica, né, especifica claramente o assassinato, na verdade, Noé já tinha recebido essa lei, né? Não matarás, né? Aqui, ó, tá aqui, ó.
implícito aqui, né? Quem derramar o sangue do homem será derramado seu sangue, né? Então isso significa o quê? Não matarás. Então matar também é um pecado de sangue, entendeu? Pecado de sangue não é só comer o sangue, também matar. Esse é o contexto de Gênesis, tá? Comer sangue e matar outras pessoas, né? Você tem autorização de matar o animal para se alimentar? Tem. Você derrama seu sangue, tá tudo resolvido. Se você já encontrou o animal morto, né? Você tá com fome, você vai morrer, você precisa se alimentar, alimenta-se, né? Na lei tinha esta observação, né? A pessoa tinha que se lavar, se banhar, ficaria puro. Não morria, tá? Se fizesse isso, devido à necessidade de preservação de vida. Só que aqui em Atos, né? Diz assim: quando Paulo foi resolver o problema lá com Barnabé, né? Sobre a circuncisão, que os judeus estavam imputando aos gentios, né? Para a salvação. Então eles sentaram com os apóstolos, né, e os anciãos de Jerusalém, e eles, por meio do Espírito Santo, entenderam que não precisavam acrescentar aos gentios nenhum tipo de fardo, além daqueles que seriam observados agora, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós quem? Os apóstolos e anciãos de Jerusalém, toda a congregação de Jerusalém, não impor a vocês quem? Os gentios, né, gentios que Paulo pregava, nenhum fardo além dessas coisas necessárias. Então, essas coisas que eram necessárias, tá? Por que essas coisas são necessárias para gentios? Porque foi praticamente a mesma lei que Deus deu a Noé, toda a humanidade, tá? Então, para os judeus, eles entendiam que eles tinham uma lei específica para eles, mas para os gentios não fazia sentido eles é, exigir que os gentios também observassem aquelas leis específicas dadas à nação de Israel, né? Então, que moravam em outros países, com outras legislações. Porque, basicamente, a lei de Deus a Israel é uma Constituição Federal da nação judaica. Então, tinha observações muito específicas para a nação. Então, quando houve o cristianismo e Paulo começou a pregar a gentios de outras nações, de outros lugares, né? Basicamente, nem todos os aspectos da lei dos judeus aplicavam a essas pessoas. Então, eles entenderam isso aqui. Aí diz, né? Que persistis em abster de coisas sacrificadas a ídolos, tá? Ídolos, tá? Então, isso aqui era uma coisa que era necessária. De sangue, certo? De sangue. E do que foi estrangulado. Aqui a nota da TNM diz, ó. Do que foi morto sem sangrar, certo? Então, aqui, olha, veja que aqui em Atos, ele faz as duas observações que Deus fez sobre o sangue. A primeira observação é não comer o sangue do animal, ou seja, estrangulado, certo? Quando ele só fala do sangue aqui, ó, porque parece até que está repetindo, né? Do sangue de coisa estrangulada. Não parece que é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Aqui está falando de Gênesis capítulo 9, 5 e 6, tá? Primeiro, coisas estranguladas. Significa todo o sangue animal, ok? Não é para comer sangue animal, tá querendo dizer aqui. E quando fala sangue, né? Ele está falando sobre essa parte aqui, ó. Quem derramar sangue de um homem, pelo homem será derramado seu próprio sangue. Quer dizer, basicamente, o que os apóstolos e os anciãos estão dizendo aqui é que a pessoa não deve se envolver com idolatria, não deve assassinar, né? Derramar sangue inocente, ou sangue, nem que a pessoa seja culpada, né? Não se envolver em assassinato. Esse sangue aqui, ó, basicamente é o versículo 6, tá? Entendeu? E do que foi estrangulado, né? O estrangulado é exatamente essa parte aqui, de coisas aqui de animais, né? Não sangrados e tal, tal. E da imoralidade sexual, certo? Então, esta é a observação. Veja que tudo aqui, com relação ao sangue, tem a ver com a vida da pessoa, o ser da criatura, né? Olha, a pessoa aqui, ó, quem derramar o sangue do homem, pelo homem será derramado. Aqui tá falando de assassinato, gente, tá? De morte. Então tem que envolver a morte para o sangue. Para a lei do sangue valer, tem que ter a morte do indivíduo. Aí é onde a gente chega na questão da transfusão de sangue. Esse princípio não é quebrado na transfusão de sangue. Por quê? Porque na transfusão de sangue, o doador de sangue, ele não morre. Então, desde o momento em que o doador de sangue ele não morreu, ele, o ponto em questão é a vida daquele ser, daquela criatura ali. Entendeu? Então ele continuou vivo, ele doou sangue e o sangue foi apenas um remédio, né? Neste caso, o sangue foi um remédio. Você não está se alimentando do sangue, ele não vai passar pelo seu intestino, você não vai evacuá-lo.
Você não vai desonrar o sangue dessa maneira. Ele vai ser apenas um medicamento ali para você, né? Então, se você for analisar dentro da Bíblia das Escrituras, você vai ver que Deus não está proibindo você de fazer uma transfusão de sangue, né? Deus está dizendo que você não pode comer o sangue, isso ainda vale até hoje, né? Você não pode matar outros seres humanos, que você não pode se envolver com idolatria e você não pode envolver com moralidade. São essas coisas. Mas não está dizendo especificamente sobre uma transfusão. E nem estaria, porque naquela época não existia esse conceito, né? Tudo que Paulo está dizendo aqui para Paulo e os apóstolos e os anciãos, para aquela comunidade ali, tem que ver com o contexto. A gente tem que entender de acordo com aquele contexto. E aquele contexto não havia ainda nenhum tipo de questionamento com relação a usar o sangue de forma medicinal, certo? Não existia isso, esse conceito. Então, o que Paulo está dizendo ali é baseado no conceito, né? Paulo, Pedro, os apóstolos, baseado no conceito que eles realmente conheciam, que era comer uma carne não sangrada, né? E assassinar outros, né? Que é isso que todo judeu ele entende por Gênesis 9:6, né? A questão do sangue, ela vai além do só comer, ela também você também peca quando você mata uma pessoa. Então, os apóstolos trazem isso, né, em Atos, explica basicamente que essas coisas não eram para ser feitas, né? E são coisas que valem em todas as nações, né? Embora a questão da idolatria, né, idolatria e a imoralidade, é, muitas nações não têm nenhum tipo de legislação sobre isso, né? Mas, pelo menos o assassinato, né, todas as nações, né, elas se opõem até hoje em relação a isso. Toda nação séria, né, nas suas constituições, lá tem uma lei que fala que não pode, não, não deve assassinar ou uma pena para quem cometeu esse delito. Então, aqui você está trazendo, Paulo, né, e os apóstolos estão trazendo aos cristãos, né, leis de convivências básicas de coisas extremamente fundamentais das escrituras, né? Resumindo as escrituras, o cristão não pode, resumindo, né, toda a escritura, o cristão não pode envolver com idolatria, comer sangue, né, discriminadamente, se alimentar, né, de carne não sangrada discriminadamente, a não ser que for uma grande exceção, como vocês viram em Levítico, né, 17, matar outros, né, e imoralidade. Essas são as coisas, tá? Não tem nada que ver com transfusão de sangue, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender essa questão. Divulgue esse vídeo, né? Envie aí para as TJs que você conhece. Quem sabe esse esclarecimento, né, os ajuda a ver que eles estão sendo extremistas, né? Num ponto em que a Bíblia ela não entra, né? A Bíblia, Paulo mesmo diz que a gente não pode ir além das Escrituras. Você faz a proibição de algo que está além das Escrituras por associação simplista, né? Ah, abster significa não fazer uso de forma alguma. Será que é isso mesmo que está dizendo? Né? Aqui está falando para abster-se de não assassinar, né? Basicamente é isso que o contexto está falando, né? Não está falando de uso medicinal, tá bom? Então é isso, gente. Graça e paz a todos vocês.